E nesse vídeo vamos fazer a demonstração do termo geral da sequência de Fibonacci. O que a gente sabe sobre a sequência de Fibonacci é apenas a relação de recorrência, que a gente encontra basicamente qualquer termo somando os dois termos anteriores. Mas um termo geral de uma sequência qualquer, não só a de Fibonacci, a gente pode encontrar com o primeiro termo e a quantidade de termos a gente encontra qualquer termo da sequência. Então o meu objetivo de hoje é mostrar a demonstração desse termo geral aqui, que depende, né, desse caso, o termo geral da sequência Fibonacci, depende apenas do número de termos da sequência, beleza? Para isso eu vou utilizar esse teorema aqui de matemática discreta, tá lá nos livros do Prof. Mat, né, da SBM, quando a gente estuda lá o mestrado Prof. Mat, beleza? E meu objetivo desse vídeo, de fato, é ficar estudando, certo? Para Prof. Mat. Então, se eu escrever qualquer detalhe que não seja correto, aí eu quero que você deixe aí nos comentários, porque me ajuda e ajuda também quem estiver assistindo esse vídeo, ok? Beleza, vamos dar uma lida nesse teorema e a partir do teorema a gente demonstra, né, o termo geral da sequência Fibonacci. Vamos lá. Se as raízes de r ao quadrado mais p de r mais q igual a zero, isso daqui é um polinômio, tá? E esse polinômio aqui é uma equação característica, certo? Vou até escrever aqui, ó, equação característica. É a equação característica da recorrência, tá? Então, com R1 e R2 diferentes, se R1 e R2 são diferentes, significa que essa sequência ela é de ordem 2 e não de ordem 1. Como seria de ordem 1? É caso R1 e R2 sejam iguais. Aí a sequência não seria de ordem 2 e sim de ordem 1, ok? Então, todas as soluções da recorrência x de n mais 2 mais p de x de n mais 1 mais q de x de n igual a zero, ou seja, essa daqui é a recorrência, tá? Essa daqui de cima é o polinômio que a gente chama de equação característica dessa equação de recorrência. São da forma, ou seja, o termo geral, a n, que na sequência Fibonacci a gente vai chamar de f de n, é igual a C1, que multiplica a raiz elevada a n, mais C2, que multiplica a segunda raiz elevada a n, em que C1 e C2 são constantes. Então, você vai perceber que a gente vai precisar fazer duas continhas. Primeiro é calcular as raízes do polinômio, e a segunda é calcular, né, essas constantes C1 e C2, correto? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai lembrar como funciona a sequência de Fibonacci. Primeiro que f de 1 vai ser igual a f de 2, e ambos serão igual a 1, correto? E além disso, sabemos que uma sequência ela pode ser escrita da forma A1, A2, A3, etc., né, AN, em que n vai pertencer aos naturais, correto? É construir a sequência de Fibonacci, vamos lá. Então, a gente tem o primeiro termo 1, né, segundo termo também 1, depois a gente parte aí para o terceiro termo, ou seja, a gente soma esses dois, a gente vai encontrar 2, né, pela sequência de Fibonacci, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, mais uma vez, 3 mais 5, 8, e por aí vai, né? Então, você vai perceber que pode montar a relação de recorrência, que é a gente somar qualquer termo, ou seja, se a gente olhar qualquer termo dessa sequência, ou seja, f de n, e somar com o próximo dele, ou seja, f, qual é o próximo? N mais 1, ou seja, f de n mais 1 deve ser igual ao próximo, né? Ou seja, f de n igual mais f de n mais 1 vai ser igual ao próximo, ou seja, a soma dos dois anteriores é o próximo, ou seja, f de n mais 2, correto? Beleza. Para facilitar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter isso daqui, certo? Ou seja, f de n mais 2 vai ser igual a f, né, de n mais 1 mais f de n, tá? É só inverter isso aqui, até aí sem problemas. Outra coisa que a gente vai fazer agora é montar já, né, isso daqui, certo? O termo geral da sequência Fibonacci a partir disso daqui, ou seja, a de n vai ser qualquer termo da sequência. No caso do termo da sequência Fibonacci, a gente chama de f de n, tá? Então, aqui será f de n, certo? Eu vou fazer um pouquinho maior, f de n vai ser igual a C1, que vai ser constante, vezes a raiz do polinômio, já a gente monta esse polinômio, que é a equação característica, r de 1 elevado ao número de termos, mais C2 vezes r de 2 elevado ao número de termos. O próximo passo agora é montar, certo, a equação característica. Então, bom, como é que a gente escreve a equação característica? Veja que aqui, ó,
essa equação ela é homogênea de coeficientes constantes. Então, nesse caso aqui, não tem coeficiente aqui, eu ia colocando 2 aqui, só para a gente observar que se tivesse um coeficiente aqui, você pegaria e colocaria 2, aí seria 2 vezes R, como não tem, é 1 vezes R. E aqui, N mais 2, você vai fazer aqui R elevado a 2, tá? Igual a F de N mais 1. Então, aqui a gente vai escrever como sendo R elevado a 1. Mas, aqui a gente vai colocar como sendo R elevado a 0. Aí, vezes o coeficiente é 1, então R elevado a 0 é 1, a gente escreve aqui como sendo 1, ok? Pronto. Nosso desafio aqui é encontrar as raízes desse polinômio, que a gente vai colocar aqui, ó, no termo geral. Então, a gente passa tudo para o primeiro membro, fica R ao quadrado menos R menos 1 igual a 0. Percebemos aqui que a gente pode utilizar a equação de segundo grau. Primeiro calculamos delta, então delta é menos B ao quadrado, fica 1. Menos 4 vezes A vezes C, que é menos 1. Fazendo o jogo de sinal aqui dá mais, então delta vai ser 5. Ok. Então, podemos agora, né, encontrar R, ou seja, R é menos B. Veja que B é negativo, então menos com menos dá mais, então fica 1. Então, 1 mais A, mais ou menos, né? Então, mais ou menos a raiz de delta, que é 5, sobre 2 vezes A. Perceba que A é 1, então a gente escreve por 2. Então, temos R1 igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, e temos R2 igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2. Temos aí as duas raízes diferentes, correto? Beleza. Agora a gente vai substituir aqui, certo? Então, vamos lá. Então, f, né, de n, que é o termo geral, é C1, que ele continua sendo constante, vezes R1, ou seja, R1 é 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, mais C2, que multiplica 1 menos, deixa eu botar um pouquinho para cá, raiz de 5 sobre 2 elevado a n, tá? Ok, tranquilo até aí. Qual o nosso próximo objetivo? É encontrar C1 e C2, tá? Veja que se a gente parasse aqui, o termo geral dependeria dessas constantes. Então, vamos procurar essas constantes. Eu quero que você perceba o seguinte. Esse termo geral aqui, ele encontra qualquer termo da sequência. Então, a gente pode fazer o seguinte. Se a gente quisesse encontrar f de 0 aqui, ora, f de 0 seria 0. Por que seria 0? Porque se a gente somar 0 mais 1, encontramos 1. Então, isso aqui seria f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 e assim por aí vai, tá? Então, é interessante, né, a gente utilizar aqui f de 0 e eu vou mostrar por quê. Porque aqui a gente tem esse expoente que é o número de termos. Então, se ele for 0, facilita para a gente. Ou seja, C1, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2, elevado a 0, que é o número de termos, mais C2, que multiplica 1 menos, né? O segundo termo é menos raiz de 5 sobre 2, elevado a 0. E lembrando que isso tem que dar o termo da sequência Fibonacci, que é 0. Tá? E agora a gente faz para 1 e a gente monta um sistema para calcular C1 e C2. Então, C1, né? Agora a gente utiliza para f de 1, aqui foi f de 0, aqui a gente vai ser f de 1, tá? Então, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a 1 mais C2, ou seja, 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a 1 igual a 1, tá? Por que 1? Porque o primeiro termo da sequência, aliás, nesse f de 1 aqui, ó, é 1, tá? F de 0 a gente colocou 0. Então, o primeiro termo da sequência Fibonacci. O legal aqui é que a parte de cima, a gente tem aqui, ó, aqui é 1 e aqui também é 1. Daí a gente conclui que C1 menos C2 é igual a 0. E daí a gente tira que C1 é igual a menos C2. O que facilita bastante para a gente quando a gente for calcular aqui, ó. Vê só. Como C1 é igual a menos C2, a gente pode substituir lá. Ou seja, aqui, ó, a gente substitui como sendo C2. Então, a gente vai ter 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a 1. Então, não vou nem escrever. Mais C2, quem é C2, continua sendo C2.
1 menos raiz de 5 sobre 2 igual a 1. Ok, aqui é basicamente fazer continhas para encontrar C2, ou seja, colocamos C2 em evidência, ambos os denominadores são 2 aqui, ó, então vou colocar aqui um denominador só 2, e aí a gente vai ter 1 mais raiz de 5, certo? E eu cometi um erro aqui, não foi? Porque C2, um deles vai ser negativo, ou seja, esse daqui vai ser negativo, no lugar de C1, certo? Então, vamos substituir negativo, ou seja, isso daqui ó, vai ficar agora negativo, já que a gente colocou C2 em evidência. Então, mais C2 não, C2 está em evidência. Então, mais 1 menos raiz de 5, tá? Igual a 1. Ok. Aqui a gente pode fazer eliminações. Vamos lá. Veja que o 1 aqui vai ficar negativo e o raiz de 5 aqui fica negativo. Então, a gente pode eliminar esse 1 com esse 1 positivo. Aqui vai ficar menos raiz de 5 menos raiz de C2, que multiplica, né, 2 vezes menos raiz de 5 sobre 2 igual a 1. Veja que a gente pode eliminar esses dois aqui e passar, né, o menos raiz de 5 dividindo. Então, C2 vai ser igual a menos 1 sobre raiz de 5. Ora, encontramos aí a constante C2. Se a constante é igual, né, a menos, né, 1 menos sobre raiz de 5, então C1 vai ser igual a 1 sobre raiz de 5. Ok, aqui ó, a gente pode voltar, né, para isso daqui e substituir. Então vamos lá, eu vou colocar aqui embaixo, ou seja, o termo geral f de n é igual a C1 que multiplica 1 mais a raiz de 5 sobre 2 elevado a n, mais, né, C2 que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Então, f de n, né, que é nosso termo geral, é igual a, sim, a C1, exatamente 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n. C2 foi negativo, então a gente coloca menos 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Eu quero que você perceba o seguinte, tá? Ambos aqui são fração, é uma fração aqui elevada a n. Então, se a gente separar dos dois termos, a gente vai ter 2 elevado a n. E, além disso, a gente tem raiz de 5 nos dois termos. Então, a gente pode botar em um denominador só, ou seja, f de n vai ser igual a parte de cima, certo? Ou seja, 1 mais raiz de 5 elevado a n, menos 1 menos raiz de 5 elevado a n sobre, perceba que embaixo aqui fica 2 elevado a n, e aqui 2 elevado a n, e os dois têm raiz de 5. Então, a gente coloca um denominador só, ou seja, 2 elevado a n, raiz de 5. Ok? Acabamos de demonstrar o termo geral, né, da sequência de Fibonacci. E voltamos aqui para conferir. É exatamente isso daqui, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.